Code Open. Se você administra o WordPress, usa plugins de inteligência artificial para seu ou experimenta ferramentas MCP em agentes locais. A janela das últimas 24 horas trouxe um alerta prático. A NVD registrou a CVE 2026-16257 no plugin Arvo Inteligência Artificial Seu Writer para WordPress, afetando versões anteriores a 1.5.4. A descrição pública diz que quando o plugin ainda não foi configurado, uma falha de controle de acesso em endpoint REST pode permitir que usuários não autenticados criem posts e páginas arbitrárias e exponham informações de autores e taxonomias. No mesmo recorte, outras CVEs em ferramentas MCP mostram Command Injection, SSRF e PS Traversal em auxiliares de agentes. Tese central. A onda de plugins de inteligência artificial e ferramentas MCP aumenta a produtividade, mas também cria novas pontes entre interfaces públicas, automação e ações sensíveis que precisam de autorização real, inventário e limites técnicos. Pergunta dramática: quando uma ferramenta de inteligência artificial pode criar conteúdo, buscar páginas, executar comandos ou mexer em arquivos? Quem garante que só a pessoa certa consegue acionar essas capacidades? Este Cyber Report é uma reportagem defensiva em português do Brasil. Não haverá payload, prova de conceito, sequência de requisições, nomes de parâmetros exploráveis ou tutorial ofensivo. A ideia é transformar alertas públicos em decisão. Onde está o risco real? Quais fatos foram confirmados por NVD, WPScan, WordPress.org e repositórios de projeto? Quais incertezas continuam abertas? E o que administradores, agências e equipes de segurança devem fazer agora? Vamos começar pelo caso com maior impacto operacional para sites públicos: Arvo Inteligência Artificial Seu Writer. O produto se apresenta no ecossistema WordPress como um plugin de escrita com inteligência artificial para geração de conteúdo, otimização de SEO e apoio à produção editorial. Esse tipo de ferramenta é atraente porque promete acelerar páginas, descrições, ideias e textos. Mas para a segurança, a pergunta não é apenas se o texto gerado é bom. A pergunta é: qual endpoint recebe comandos, quem pode chamar esse endpoint, e quais ações internas ele consegue disparar dentro do CMS? Segundo o registro da NVD, a CVE 2026-16257 afeta versões antes da 1.5.4. A vulnerabilidade é descrita como restrição inadequada de acesso a um endpoint REST. Em um estado específico, quando o plugin não foi configurado, a checagem pode ser contornada por usuários não autenticados por causa de type juggling. O impacto relatado é criação arbitrária de posts e páginas e divulgação de informações sobre autores e taxonomias. Não vamos reproduzir os detalhes técnicos de chamada, o ponto defensivo basta. Uma rota acessível pela internet não pode confiar em estado frágil nem em conversões ambíguas para decidir a autorização. Por que isso importa? Em WordPress, criar conteúdo não é uma ação pequena. Um invasor que consegue publicar páginas pode fazer spam de SEO, inserir links maliciosos, criar páginas de phishing com a marca da empresa, plantar conteúdo que será indexado por buscadores, manipular reputação, atrair visitantes para golpes e bagunçar campanhas de mídia. Mesmo sem acesso administrativo completo, publicação indevida pode gerar custo de resposta, perda de confiança e problemas jurídicos, especialmente se o site é usado por clientes, leads ou parceiros. A divulgação de autores e taxonomias também merece atenção. Isoladamente revelar nomes de usuários, estrutura de categorias ou organização interna do conteúdo pode parecer menor, mas incidentes raramente acontecem em caixinhas isoladas. Informações de autores ajudam a enumeração de contas. Taxonomias revelam temas, campanhas e estrutura editorial. Conteúdo criado sem autorização pode servir como pivô para a engenharia social. Em segurança defensiva, vazamento pequeno de contexto pode alimentar ataque maior, mesmo quando não há vazamento confirmado de dados pessoais sensíveis. A linha do tempo confirmada pelo coletor é a seguinte. Nesta execução, foram consultadas as janelas recentes da NVD com termos relacionados à inteligência artificial e MCP, registros individuais de CVE e páginas de apoio. O item principal escolhido foi a CVE 2026-16257 porque combina 3 fatores: WordPress exposto à internet, plugin de inteligência artificial que interage com criação de conteúdo e impactos sem autenticação no cenário descrito. Também entraram como contexto CVE 2026-19329, CVE 2026-19332, CVE 2026-19337, CVE 2026-19338 e CVE
19326, ligadas a ferramentas MCP ou auxiliares de agentes. É importante separar inteligência artificial real de hype. No caso do plugin WordPress, a falha não é porque o modelo de linguagem alucinou. O risco está na integração da inteligência artificial ao fluxo de publicação. Se a ferramenta oferece automação para criar conteúdo, o controle de acesso precisa ser tão robusto quanto qualquer endpoint editorial. O modelo pode escrever. Quem decide se esse texto vira página pública é a aplicação, e essa decisão precisa passar por autenticação, autorização, estado configurado corretamente e logs. Agora o segundo bloco, MCP, ou Model Context Protocol, e ferramentas parecidas que conectam agentes a comandos, arquivos, buscas, automação de rede, ambientes de desenvolvimento e sistemas internos. A ideia é poderosa. Um assistente pode usar ferramentas para pesquisar, compilar, abrir arquivos, executar tarefas e interagir com fluxos complexos. Mas cada ferramenta vira uma pequena API de poder. Se ela recebe um argumento do agente e joga esse argumento em shell, caminho de arquivo, URL interna ou comando de sistema sem validação forte, a superfície muda rapidamente. A CVE 2026, 19329, segundo a NVD, envolve codecs underline MCP e command injection local por meio de argumento de modelo em uma ferramenta de pergunta. A pontuação registrada é baixa, em parte porque o cenário é local. Mesmo assim, em estações de desenvolvimento e servidores de CI, local não significa irrelevante. Máquinas de engenharia costumam guardar tokens de repositório, chaves de API, código-fonte e artefatos internos. Uma ferramenta local chamada por agente precisa tratar parâmetros como entrada não confiável. A CVE 2026, 19332, no MCP4 EDA, também é descrita como command injection local em funcionalidades ligadas a fluxos de design e visualização. Ambientes de automação de design eletrônico podem conter propriedade intelectual valiosa. O recado defensivo é o mesmo. Nomes de projeto, nomes de arquivo e parâmetros de ferramenta não devem ser interpolados em shell. Use apps estruturadas, listas permitidas, diretórios controlados e execução com usuários sem privilégio. A CVE 2026, 19337, em MCP Google Search até versão 0.3.1, é SSRF em uma ferramenta de leitura de páginas, com commit de correção referenciado. SSRF significa que uma entrada de URL pode levar a ferramenta a buscar algo que não deveria, como endereço interno, painel local, metadata service ou serviço privado. Para agentes com ferramenta de navegação, a defesa é bloquear faixas privadas, localhost, metadados de nuvem e portas administrativas, salvo quando houver necessidade explícita, autenticação e registro de auditoria. A CVE 2026, 19338 em Kiats e CVE 2026, 19326 em iDoctor reforçam PES transversal em contextos locais. PES transversal aparece quando um caminho de arquivo fornecido pelo usuário ou pelo agente consegue escapar do diretório esperado. Em agente local, isso pode virar leitura, escrita ou exclusão de arquivos fora do escopo, dependendo da ferramenta. A mitigação é conhecida. Canonicalização, diretório base fixo, allow-list de extensões, rejeição de segmentos perigosos, permissões mínimas e logs de acesso. O padrão que une tudo isso é simples. Inteligência artificial não elimina classes clássicas de vulnerabilidade. Ela as recoloca em fluxos novos. Hash endpoint sem autorização continua sendo hash endpoint sem autorização. Command injection continua sendo command injection. SSRF continua sendo SSRF. PES transversal continua sendo PES transversal. A diferença é que com agentes a cadeia de decisão pode ficar opaca. Uma conversa vira chamada de ferramenta, a chamada vira ação, e a ação toca dados reais. Segurança precisa aparecer justamente nessa fronteira. Para administradores de WordPress, o checklist começa hoje. Primeiro, inventarie se Arvo ou inteligência artificial seu writer está instalado em produção, homologação, subdomínios, landing pages antigas ou sites de clientes. Segundo, confirme a versão. O registro público fala em versões antes da 1.5.4. Terceiro, verifique se o plugin está configurado ou ficou em estado inicial. Quarto, atualize para a versão corrigida quando disponível no seu ambiente. Quinto, se não usa o plugin, desative e remova. Plugin desativado mas abandonado ainda precisa entrar na revisão de risco. Depois da atualização, faça a verificação de conteúdo. Liste posts, páginas, rascunhos, páginas agendadas, autores, categorias e tags criados ou alterados recentemente.
Procure títulos estranhos, páginas sem dono claro, links externos incomuns, redirecionamentos, scripts incorporados e mudanças de seu. Revise também usuários com permissão de autor, editor e administrador. Se encontrar publicação suspeita, preserve logs antes de limpar tudo, porque a ordem correta é conter, entender, erradicar e só então restaurar reputação. Para agências e freelancers, o alerta vira problema de escala. Um plugin de inteligência artificial pode ter sido instalado como parte de um pacote de SEO em dezenas de sites. Um cliente pode nem lembrar que autorizou a ferramenta. A resposta profissional é rodar inventário em todos os ambientes, priorizar sites públicos, comunicar risco em linguagem simples e registrar versão, ação e evidência. A frase mais honesta para o cliente é: não estamos afirmando invasão, estamos reduzindo uma exposição real antes que ela vire incidente. Para equipes que usam MCP e agentes internos, a ação é criar fronteiras. Não exponha servidores MCP diretamente à internet. Exija autenticação na borda e autorização por ferramenta dentro do handler. Trate todos os argumentos vindos do agente como entrada não confiável. Separe ferramentas de leitura, escrita, rede e execução. Bloqueie egres para redes privadas quando a ferramenta é de navegação pública. Isole tokens por função. Hold agentes com contas de baixo privilégio. Gere logs de tool calls com horário, usuário, ferramenta, argumentos normalizados e resultado resumido. Também vale revisar o processo de aprovação. Se uma equipe pode instalar plugin de inteligência artificial no WordPress sem segurança saber, você tem sombra de automação. Se um desenvolvedor pode iniciar MCP que enxerga repositórios e segredos sem inventário, você tem sombra de agente. A governança não precisa matar inovação. Ela precisa responder perguntas mínimas: dono, versão, dados acessados, permissões, rede permitida, logs, plano de rollback e fonte de advisory monitorada. O que não sabemos nesta reportagem? Não confirmamos exploração ativa em massa, vítimas no Brasil, vazamento de dados pessoais ou campanha criminosa específica. A tentativa de consultar o feed público da CISA-KEV foi registrada como fonte de fallback. Se a coleta falhar por bloqueio ou status inesperado, a política é não repetir a mesma URL e seguir com NVD e advisories. Também não afirmamos que todas as ferramentas MCP citadas são críticas em todos os ambientes. Alguns registros têm pontuação baixa e exigem acesso local. O risco sobe quando o host local possui segredos, código, acesso de rede ou permissões amplas. A conclusão defensiva é direta. Se você usa Arvo ou inteligência artificial seu writer, verifique versão, configuração e conteúdo agora. Se você usa ferramentas MCP, trate cada ferramenta como uma API privilegiada, não como detalhe experimental. A resposta para a pergunta dramática é: a garantia não pode estar na boa intenção do modelo, nem em um parâmetro frágil, nem em uma configuração esquecida. Ela precisa estar em autorização explícita, validação de entrada, isolamento, logs e atualização rápida. Inteligência artificial muda a interface, não muda a responsabilidade de proteger o que a interface consegue fazer. Checklist final. 1. Inventarie plugins de inteligência artificial em WordPress. 2. Atualize Arvo ou inteligência artificial seu writer para a versão corrigida, especialmente se estiver antes da 1.5.4. 3. Revise conteúdo publicado, autores e taxonomias. 4. Retire plugins não usados. 5. Mantenha MCP fora da internet pública. 6. Aplique a Loveless para comandos, URLs e caminhos. 7. Bloqueie acesso a redes internas por ferramentas de navegação. 8. Hold agentes com menor privilégio possível. 9. Registre chamadas de ferramentas. 10. Trate a automação de inteligência artificial como superfície crítica. Esse foi o Cyber Report. Tecnologia, inteligência artificial e cibersegurança com foco em defesa, sem sensacionalismo e sem ensinar abuso.